De volta com o cenário político nesta terça-feira. Estamos conversando sobre as projeções do Produto Interno Bruto. Estamos falando sobre economia do Rio Grande do Norte com o secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire. Você já sabe que pode fazer parte do programa de hoje, pode contribuir com nossa entrevista através das nossas redes sociais e também pode mandar mensagem sobre qualquer outro assunto que envolva política. Então, vamos participar com a gente. Este é o último bloco, é a sua hora de participar. Carol, fazendo aqui um breve comentário sobre a CPI Covid lá no Senado, hoje quem prestou depoimento foi a Mayra Pinheiro, que ela faz parte aí do Ministério da Saúde, é secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde do Governo Federal, e ela fez hoje uma defesa ferrenha pelo uso aí da hidroxicloroquina, medicamento sem eficácia contra a Covid-19, não existe comprovação deste medicamento. Ela admitiu que a pasta federal orientou, sim, médicos de todo o país para que adotassem o tratamento precoce. Conhecida como a Capitã Cloroquina, Mayra também apresentou versões que conflitam aí com o que foi dito ou que foram ditas pelo ex-secretário, pelo ex-ministro, o Eduardo Pazuello, né? Então, ficou aí esse novamente embate entre senadores e agora a Mayra Pinheiro, né? E foi também citada a questão lá de Manaus, né? Toda aquela crise envolvendo o oxigênio e aquele aplicativo, o Tratikov, enfim, a gente via ali os senadores governistas fazendo discursos, né, em defesa do governo federal e os demais senadores buscando ali arrancar algumas verdades que foram ditas, né, e assumindo, né, pela própria Mayra durante seu depoimento. Não está descartado o retorno do Eduardo Pazuello à CPI Covid, que deve ser votado esse pedido amanhã. Principalmente depois da postura do final de semana, na movimentação ali, naquele encontro de motos no Rio de Janeiro, em que ele desfez tudo que havia dito 3 dias antes ali no Senado, durante o seu depoimento na CPI da Covid, né? Então, vamos aguardar o que é que ele vai dizer na sua próxima participação aí nessa CPI. Tem CPI também no Rio Grande do Norte, né, Vonúvio? Pois é, Carol. Hoje foi publicada uma foto com alguns deputados que a gente já tem aí na tela, deputados estaduais, que assinaram um documento pedindo uma investigação no âmbito da Assembleia Legislativa aí para buscar informações a respeito de medidas adotadas pelo governo do estado. Quem publicou essa foto foi o Coronel Azevedo, que está bem no centro aí dessa imagem. A gente vê aí o deputado Eliabe, Gustavo Carvalho, Tomba, Galeno Torquato, Cristiane Dantas, no cantinho ali meio que escondido o Getúlio Rego, Kelps e o outro deputado Nelter Queiroz. Eles assinaram esse documento, dizem que vão entregar na quinta-feira, né? E o deputado Azevedo disse o seguinte: o pedido foi assinado pelos deputados e reúne vasta documentação onde constam gravíssimos indícios de irregularidades no gasto do dinheiro público aqui no estado do Rio Grande do Norte. Tomara que não seja um documento baseado em fake news, como alguns já publicaram aí, Carol, num passado recente. Vamos ver no que vai dar esse documento. Tomara que também não seja pressão por emendas lá na Assembleia Legislativa, os deputados fazendo essa pressão politiqueira aí junto ao governo do estado. Tomara que não seja isso realmente, né? Que esse seja um trabalho não com esse teor politiqueiro, como você disse, Vonúvio. Ainda hoje, o próprio deputado federal, General Girão, ele divulgou que quer investigação de recursos federais recebidos pelo governo Fátima na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. De acordo com o texto publicado pela sua assessoria, o governo do estado recebeu mais de 1 bilhão do governo federal para investimento no combate à Covid-19. No entanto, faltou efetividade nas ações de transparência com a utilização destes recursos. Secretário Aldemir Freire, faltou transparência? O que foi feito destes repasses que o deputado federal, General Girão, e os deputados estaduais da oposição estão citando?
Nós temos um movimento articulado dos 2 ministros bolsonaristas que nós temos do estado do Rio Grande do Norte. Os 2 ministros bolsonaristas estão alimentando as hostes bolsonaristas no Rio Grande do Norte, numa tentativa, de um lado, de desviar a atenção da CPI nacionalmente e do outro, de animar as suas próprias candidaturas. Os 2 que estão numa disputa, embora nenhum dos 2 ministros tenham coragem de enfrentar a governadora Fátima Bezerra para o governo do estado, ambos querem ser candidatos ao Senado ou sonham com outros voos, mas então não passa de movimento político das hostes bolsonaristas, alimentado principalmente pelos 2 ministros e pelos seus parlamentares aqui e pelos blogs de aluguéis, pelos programas de rádio de aluguéis que nós temos aqui desses grupos. O governo não teme nenhuma investigação que fosse séria. Além disso, nós devemos lembrar, engraçado que a oposição quer essa CPI, mas não quer a CPI da Arena das Dunas, que está implantada, e esses próprios deputados, muitos deles que assinaram hoje, assinaram a suspensão da CPI do Arena das Dunas, porque pega a maioria dos aliados desses que assinaram, que estão dizendo que vão assinar, que vão pedir a CPI. Outra coisa que eu tenho dito, se é para discutir a saúde, então vamos discutir os fechamentos de UTI que foram promovidos pelo governo de Rosalba e pelo governo de Robson Farias. Se é para fazer uma CPI sobre a saúde, vamos verificar porque foi em 2018 o governo Robson deixou de aplicar quase 200 milhões de reais na saúde e há uma dívida gigantesca que o Estado vai ter que recompor esse recurso lá. Vamos discutir, então, por que o governo Robson Faria usou em 2018 quase 400 milhões de recursos federais, porque o filho do ex-governador diz que a gente utilizou recursos federais para pagar saúde, numa fake news, porque o Tribunal de Contas nega isso, mas o governo Robson, se vocês fizerem basta fazer uma pesquisa no Google, o pai do ministro utilizou verbas federais para pagar salário, verbas federais destinadas à saúde para pagar salário de servidores. E deixou de aplicar quase 200 milhões de reais na saúde. Então, se é para investigarmos a saúde, vamos botar esses elementos também, vamos discutir como foi que fechar leito nos prejudicou no enfrentamento da pandemia, vamos verificar por que deixar de aplicar 200 milhões lá em 2018 nos atrapalhou no enfrentamento da pandemia, mas o resto é apenas discussões políticas para animar as suas hostes políticas locais. Na verdade, é 2022 que já está na rua por parte desses grupos. Nós temos aqui a participação do Neto, do Nova Betânia, que faz um questionamento aqui, deixa uma pergunta no ar, na verdade ele faz um comentário. Ele diz sobre a questão das restrições, viu, e do descumprimento das medidas na pandemia, Vonúvio. Enquanto o Alto Oeste endurece mais ainda o decreto como proibição de bebidas até nos supermercados para evitar aglomeração, no Oeste, os bares e restaurantes encontram-se lotados, sem fiscalização nenhuma por parte do município e estado, e os números de contaminação só aumentam e óbitos também. Quero saber se o estado e o município não vão tomar providências. Também queremos saber, viu, Neto, tem se transformado aí num ciclo repetitivo, é um looping aí essa questão de quando se afrouxam as restrições, os números têm aumentado, se restringe novamente e a gente tem visto isso acontecendo, realmente é muito sério e cobramos então da prefeitura, das forças de segurança aí em relação à fiscalização, porque os bares em Mossoró estão realmente lotados nos finais de semana. Nós temos aqui a participação para o secretário da Ana Lúcia. Ela gostaria de saber do secretário quando o Estado vai pagar a folha de dezembro de 2018. Olha, nós já pagamos a folha, a folha do 13º de 2018 a mais de 70% dos servidores. Nós pagamos a quem ganha até R$ 4.500, nós já pagamos integralmente.
e pagamos mais de R$ 2.000 para cada servidor que ganha acima disso. E até o final do ano a gente conclui o pagamento desse 13º e depois iniciamos o pagamento da outra folha. Vocês imaginem que não só esse ano nós já pagamos de folhas atrasadas da gestão anterior mais de R$ 200 milhões. Agora, vocês imaginem o que é se a gente não tivesse essas folhas, ou seja, se a gente não tivesse folhas atrasadas, nós já estamos pagando de folhas atrasadas, quando juntamos consignados do Banco do Brasil, folhas atrasadas, mais de R$ 400 milhões. Ou seja, imagine o que seriam R$ 400 milhões que a gente pudesse ser utilizado em investimentos, inclusive em investimentos da saúde. Então, vamos imaginar também, e aqui eu retomo a discussão, né, anteriormente, imagine que o nosso governo não tivesse estar tendo que arcar com despesas que o pai do ministro deixou lá atrás para a gente pagar, R$ 900 milhões, se ele não tivesse deixado lá e a gente pudesse utilizar esse recurso que nós estamos utilizando para pagar os servidores que ele não pagou, para investir, por exemplo, na saúde. Imagina o que seria a gente ter colocado esse ano mais 200, 300 milhões de reais na saúde e não fizemos isso porque somos obrigados a utilizar esse recurso para pagar aqueles servidores que o pai do ministro deixou de pagar na gestão passada. Secretário, em relação à possibilidade de um auxílio extra, um auxílio do governo do Estado para os artistas, para o pessoal que atua na cultura. Isso tem sido um pleito realmente muito pedido. Sabemos que houve prorrogação aí do auxílio da Lei Aldir Blanc, mas existe planejamento para alguma coisa em âmbito estadual, algum complemento deste auxílio? Não, nós estamos para concluir a aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc. Infelizmente, dada a nossa situação financeira do Estado, a gente tem muitas dificuldades, é quase impossível a gente construir propostas significativas de auxílio para a população. A tendência de auxílio à população em qualquer lugar do mundo é que isso seja assumido pelos governos centrais, porque os governos estaduais e municipais têm pouca possibilidade de avançar nisso. Então, na verdade, hoje a gente não tem condições, o que a gente está programando é aquele pagamento da Lei Aldir Blanc, seguir com a Lei Aldir Blanc. Claro que a gente está regulamentando aí o Fundo Estadual de Cultura para fazer aqueles investimentos normais em cultura, né, do Fundo Estadual de Cultura. Tem investimentos para ser programados até o final do ano nessa área. Assim, mas agora não há um desenho de que isso seja via formas de auxílio, mas há a programação da gente regulamentar o Fundo Estadual de Cultura e ampliar os investimentos nessa área. Secretário, o nosso tempo já está esgotando, mas o que ainda precisa ser feito pelo governo do Estado dentro deste planejamento financeiro para que o Estado possa recuperar sua capacidade de investimento? Olha, nós estamos num processo... Na verdade, assim, nós recuperamos a nossa capacidade de investimento, certo? Só que nós precisamos utilizar a nossa capacidade de investimento para pagar as dívidas passadas. Ao sermos capazes de pagar, por exemplo, esse ano, mais de R$ 200 milhões da folha, o que é isso? Nós recuperamos a nossa capacidade de honrar as nossas despesas normais, o custeio normais, e nós tenhamos R$ 200 milhões de capacidade de investimento. Para onde foi essa capacidade de investimento? Foi para honrar as dívidas passadas. Então, nós já recuperamos a nossa capacidade de investimento, recuperamos de modo corrente. Todavia, ainda estamos atolados no desastre que foram as gestões anteriores e que mergulharam o Estado em dívidas crescentes. Então, nós estamos nesse processo de equacionamento. Se não fossem essas dívidas anteriores, nossa capacidade de investimento hoje seria muito boa. A gente teria condições de investir no ano, além do que a gente faz, em torno de 400 a 500 milhões de reais. Esse ano, se não fosse a necessidade da gente pagar a folha passada, observe que uma folha dessa custa quase 500 milhões de reais. Então, se não fosse a necessidade de pagar isso, nós teríamos condições de ampliar os investimentos entre 400 e 500 milhões de reais. Então, nós recuperamos essa capacidade.
Secretário Aldemir Freire, secretário de Planejamento do Estado do Rio Grande do Norte, muito obrigada pelos esclarecimentos no programa de hoje. Eu que agradeço e uma boa noite a todos. Muito obrigado, secretário. A você de casa, obrigado pela audiência. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã, 7h25 da noite, a gente se encontra de novo aqui no Cenário Político, ao vivo, na TCM. Uma ótima noite e até lá.